Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja presente e abundante na vida dos amados irmãos. É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui presentes para podermos começar mais um culto onde nós temos a oportunidade de expressar a palavra do bom Deus. Provérbios 12, 21 e 22. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Deus eterno, obrigado pela presença de cada um, daqueles que vão fazer o uso também de compartilhar a sua rede social, para que outros possam ouvir a tua palavra e ser edificado por ela. Sabemos, Deus, que a palavra do Senhor, ela é como uma espada, que quando penetra no coração do homem, ele jamais será o mesmo, porque ela é a verdade que muda e transforma vidas, que muda e transforma conceitos, que muda e transforma a forma de agir. Deus, ela é a verdade que traz a um coração, que traz esperança a um coração sem esperança, e que traz paz a um coração aflito, a um coração afligido. Deus, que essa verdade cause isso em cada coração também nesta noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite eu quero conversar com os queridos sobre as atitudes dos justos em contraste com a dos ímpios. As atitudes dos justos em contraste com a dos ímpios. E o nosso primeiro ponto para pensarmos é: ser justo, uma grande recompensa. Ser justo, uma grande recompensa. Olha o versículo 21 novamente, que diz: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Você tem o conhecimento de que entre as plantas existe um tipo de folha que é conhecido como folha armadilha, que nós chamamos essa planta de uma planta carnívora ou uma planta insetívora, uma planta que come insetos. E essa planta, ela é muito interessante, porque ela é dotada de uns pelos sensitivos, os quais, quando eles são tocados por um inseto ou por alguma coisa, fazem com que a sua folha se feche de uma forma brusca e captura a sua presa. Para o inseto é terrível, pois quanto mais ele se mexe, mais apertado fica. Pouco depois, enzimas digestivas começam a agir. Semanas depois, a armadilha se reabre e deixa à vista o exoesqueleto da presa. O que começa como um passeio termina em uma prisão que só piora a cada instante. Assim também é o caminho dos ímpios. Sua conduta é inteiramente dirigida por sua cobiça e por seus impulsos carnais. Sendo assim, ele faz o que for preciso para se dar bem, sem pensar em consequências e sem deter seu desejo por conceitos morais. Nem mesmo a ideia do juízo divino faz com que eles se contenham em sua maldade. Porém, Deus realmente se importa com o modo como as pessoas agem
e eventualmente faz com que as consequências alcancem os perversos. Por isso, ainda que tentem burlar toda a justiça humana, eles acabam cobertos de problemas. Está notando? Por outro lado, a Bíblia fala aqui a respeito do justo, e que o justo tem geralmente uma experiência diferente, seja porque ele evita os maus caminhos, seja porque Deus o protege pessoalmente, porque ele é servo de Deus. Quando nós falamos que nenhum mal os atinge, não quer dizer que ele não passa por lutas, por problemas, por dificuldades, mas quer dizer que Deus o guarda mesmo no mal. Isso mostra como os caminhos trilhados pelos ímpios e pelos justos os conduz a destinos opostos, com consequências distintas. Por isso, os justos são chamados em Provérbios de sábios, e os ímpios são classificados como tolos, como alguém sem juízo. Onde os sábios percebem que as escolhas imediatas têm consequências futuras, já os tolos pensam somente no momento e fazem assim, jus ao nome que recebem. E a pior parte é que a tolice deles permanece mesmo quando avisados, assim como nesta pequena exposição da palavra. Diante dessa palavra, quero lhe fazer uma pergunta: você é sábio o suficiente para dar ouvidos, ou é um tolo que vai continuar sofrendo o que é inevitável aos ímpios? Pense aí. Porque a justiça, ela é um escudo protetor contra o mal. E os que foram justificados por Deus, por causa da redenção em Cristo, estão guardados sob as asas do Onipotente, onde praga nenhuma chega à sua tenda, e as setas que voam de dia, e a peste que assola à noite, não destroem aqueles que estão sob o abrigo do sangue do Cordeiro de Deus. Onde nem mesmo a tempestade furiosa que inunda o mundo inteiro pode destruir aqueles que estão dentro da arca da salvação. Note isso. Porque nenhum agravo, amados, sobrevirá ao justo, pois é Deus o seu protetor e o seu escudo. E nenhum vingador de sangue pode atacar o justo, pois ele está escondido com Cristo em Deus, na cidade de refúgio. Uma vez que os justos são guardados, os perversos são entregues ao mal que eles mesmos maquinam. Todavia, o mal que eles planejam para outros os apanhará em cheio, porque o mal feito cairá sobre a sua cabeça, onde os perversos cavam um abismo para os seus próprios pés. Assim como Amã, lembra lá da história de Amã, um personagem da Bíblia no livro de Esté? Amã, ele construiu uma forca na qual ele mesmo foi executado. Assim também são os ímpios, porque o mal que deseja para os outros não apenas respingará sobre eles, mas os apanhará em cheio. Assim a injustiça, ela não compensa, mas ser uma pessoa justa traz uma grande recompensa. Olha só, mas ser uma pessoa justa traz uma grande recompensa. Vamos ao nosso segundo e último ponto: as atitudes dos justos em contraste com a dos ímpios. A segunda atitude, a mentira, é uma abominação para Deus. Olha o versículo 22 novamente. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quando Deus criou os alimentos para o homem, Ele não apenas pensou nos nutrientes necessários ao metabolismo, mas também no prazer que a comida proporciona. Quanta coisa gostosa existe na culinária! Contudo, cada pessoa tem um paladar e um gosto diferente, tanto daquilo que gosta como do que não gosta.
Nesse sentido, tenho um amigo que tem muitas dificuldades para comer frutos do mar. Na verdade, qualquer coisa de mar ou de rio que ele puser na boca, certamente lhe causará náuseas, pois são repugnantes ao seu paladar. Esse mesmo tipo de repugnância o Senhor sente, mas não por alimentos. O que causa nojo em Deus são os lábios mentirosos. Essa sinédoque visa apontar não para uma parte do corpo humano, os lábios, mas para o homem mentiroso por inteiro. Segundo o texto hebraico, a palavra que age com falsidade e diz mentiras é considerada pelo Senhor como abominável, algo que Deus odeia. E isso trata-se de uma reação muito forte a algo que tem sido cada vez mais relevado em nossos dias, onde o fato é que não importa quanto nos acostumamos à mentira ou a consideremos um mal de pequeno porte, já para Deus o homem mentiroso é alguém detestável, pois Deus é justo e verdadeiro e não pode conviver com a mentira. E uma vez que o mentiroso é repugnante ao Senhor, o oposto é que Deus se deleita com os que falam a verdade. E esse deleite pode também ser comparado ao prazer que sentimos ao degustar um prato delicioso, principalmente aqueles pelos quais temos uma apreciação especial. No caso hoje, no aniversário, uma picanha com aquela gordurinha seria o ideal, onde o homem que fala a verdade, mesmo que isso lhe carregue de certo custo pessoal, é exatamente como Deus o aprova. E ele é verdadeiro, porque ouve a palavra de Deus e sabe que somente assim pode obedecer e honrar ao seu Senhor e Deus. Amados, porque até mesmo obedecer e falar a verdade não é algo próprio nosso. Isso vem por causa do próprio Deus. E o justo, então, ele sabe que essa aprovação, ela pode, assim, então, causar nele prazer. E mesmo quando não causa prazer, mas ele sabe que é a melhor coisa a ser feita. Porque ele sabe que a aprovação divina é fundamental para que ele prossiga nessa missão de falar a verdade. Assim, com a verdade em seus lábios, ele se torna um deleite para Deus, enquanto os mentirosos lhe são repugnantes. Qual desses dois pratos você acha que Deus pedirá para a sua viagem? Qual desses dois pratos? O da mentira ou da verdade? Sabe por quê? Porque a mentira está presente nos tribunais e nos templos religiosos, e ela mostra sua carranca no comércio e no parlamento. Ela intromete-se nas famílias e aliena no coração. Mas o que é a mentira? A mentira é a negação da verdade, mas pode também significar a distorção intencional da verdade, ou até mesmo a ocultação dolosa da verdade, onde os lábios mentirosos são abomináveis para Deus, porque o pai da mentira é o diabo, e quem mente não apenas revela seu caráter maligno, mas também executa seus planos perversos. E a mentira é uma insensatez, pois tem pernas curtas, não pode ir muito longe, nem se manter de pé. E por isso, os lábios mentirosos caem em descrédito diante dos seres humanos e são desprezíveis para Deus, pois os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, aqueles que obram fielmente são o prazer de Deus. Aqueles que falam a verdade, aqueles que assumem muitas vezes sofrer
por causa da verdade. Isso mostra que eles são verdadeiros cidadãos dos céus. Mas a mentira, que hoje se disfarça e se veste com beleza, será desnudada e se cobrirá de trapos. Porém os fiéis andarão de branco na presença de Deus e jamais serão envergonhados. Qual prato Deus vai pedir para a sua viagem? Você vai andar vestido de branco ou desnudado? Você usa sua boca para falar a verdade ou para falar a mentira? Pense nisso. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Quero orar com você e que Deus o abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor e o teu cuidado. Em nome de Jesus, sê com cada um desses amados que tem nos ouvido. Sê com o teu povo. Continue a dar graça. Continue, Deus, a responder conforme a necessidade que cada um de nós temos aos nossos pedidos de oração. Deus, nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento. E em nome de Cristo Jesus, glorifique o teu nome na nossa vida. Glorifique o teu nome na vida do teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado. Até amanhã com o nosso amado pastor, o reverendo Alessandro. Que Deus abençoe, queridos.